Olá pessoal, espero que todos estejam bem. Eu sou a professora Gisla da disciplina de Química e eu trouxe hoje para vocês o tema sobre segurança no laboratório e as principais vidrarias utilizadas no laboratório. Vamos lá? Bom, o laboratório ele é um local feito especificamente para a realização de experimentos. Devemos ter nesse local instalações de água, de gás e eletricidade, além de uma boa iluminação e ventilação. Obviamente, para a gente entrar no laboratório, né, e participar das aulas, precisamos ter nossos EPIs, ou seja, os equipamentos de proteção individuais, certo? Exemplo, usar bata, prender o cabelo, quem tem cabelo grande, a menina lá, o menino que tem cabelo grande, tem que prender o cabelo, usar óculos e luvas de proteção e usar sapatos fechados com sola antiderrapante. Então, você vê que o laboratório, ele é um local que ele requer um certo cuidado, certo zelo, tá? Tem equipamentos que são caros, né? As vidrarias que são caras e que são quebradiças. Então, a gente tem que ter todo um cuidado na hora de participar das aulas de laboratório, porque, assim, diferentemente do que muitos pensam, né, e acham, aula de laboratório, gente, não é aula para brincar. Apesar de que a aula pode ser divertida, tá? Mas não é uma brincadeira. É uma aula de uma atividade, de um conteúdo teórico que vocês viram e que a gente vai fazer a realização da prática. Então, é uma aula que pode ser divertida, mas que não é brincadeira, tá? Quais são os itens, né? Algumas normas básicas de segurança que a gente deve ter para poder trabalhar no laboratório. Primeiro, não se deve correr no laboratório. Acho que nem preciso justificar o porquê que não precisa correr em laboratório, né? Você pode bater nas bancadas, quebrar a vidraria, pode bater em algum equipamento, também quebrar, né? Pode se machucar, certo? Colocar os livros e os casacos nos locais apropriados. Gente, se eu estou utilizando a bancada, se eu vou utilizar uma bancada para fazer os experimentos, eu não posso estar com o livro, não posso estar com a bolsa, a mochila em cima dessa bancada. Então, geralmente a gente tem a bancada para se fazer os experimentos e a gente deixa o material que vai utilizar, que vai precisar escrever algo, né, numa outra bancada, certo? Para quê? Para que na hora que estiver realizando os experimentos, você não contaminar nem o experimento e nem contaminar o seu material com o conteúdo do experimento, certo? Não comer nem beber no espaço do laboratório. Óbvio, não pode se comer nem beber no espaço do laboratório, porque lá no laboratório a gente tem alguns reagentes que são tóxicos, né? A gente tem produtos que não fazem bem quando ingeridos. Então, às vezes você está trabalhando, está manuseando lá esse produto e de repente você vai lá e pega a maçã e vai comer. Então, você leva, né, o conteúdo do experimento que você estava fazendo, né, para a boca. Então, não pode beber nem se alimentar lá no laboratório. Não provar absolutamente nada no laboratório. E aí eu vou até acrescentar aí, nem provar, nem cheirar absolutamente nada no laboratório, a menos que o professor autorize, certo? Não abandonar nunca uma montagem ou experiência laboratorial. Gente, se eu comecei a fazer o experimento, não deu certo, não quero mais, eu tenho que descartar. Eu não posso deixar lá abandonado, jogado no laboratório para evitar de alguém se machucar ou alguém se contaminar, certo? Começou, termina. Se não vai terminar ou se não vai mais concluir, não deu mais certo, descarta-se. Não ter comportamento irresponsáveis nem brincadeiras no espaço do laboratório, pois podem ter consequências muito graves. Mesma coisa do item 1, né? Quando ele fala que não correr no laboratório. Desligar os bicos de gás, apagar todas as chamas de lamparinas e verificar que os equipamentos elétricos se encontram devidamente fechados antes de deixar o laboratório. Então, isso aí, questão de responsabilidade. Eu não posso, por exemplo, se eu estou utilizando lá o bico de Bunsen, né, para aquecer alguma solução, alguma substância,
eu não posso deixar, obviamente, esse gás vazando, né? Corre o risco de ter alguma explosão futuramente. Equipamentos que não estão sendo utilizados devem ser desligados, né? Limpos, né? Obviamente, devidamente limpo e guardados. Lavar sempre as mãos depois de realizar os ensaios. Isso aí, gente, precisa nem comentar, né? Qualquer experimento que eu estiver fazendo, se eu terminei, obviamente eu preciso lavar as mãos, né? Depois eu não lavo a mão, aí depois vou lá, coço o olho, ou depois eu vou lá comer algo e tô com a mão contaminada, vou me contaminar também. Evitar de tocar na boca, olhos e nariz quando se trabalha em laboratórios, pois pode estar contaminadas. Mesmo que você esteja de luva, né? E se você for coçar o olho ou levar a mão à boca, a luva ela vai estar contaminada, certo? E aí você também vai se contaminar. Ler cuidadosamente os rótulos dos frascos e a embalagem dos reagentes que utilizar. Então, também tem que se ter a precaução, né, e o zelo de saber o que é que você está manuseando. É importantíssimo você se informar quanto ao que está sendo utilizado. Usar bata e vestuário que possa proteger de derrames e acidentes. A bata, de preferência, de manga longa, né, e até o comprimento da bata seja até mais ou menos o joelho, certo? Que é para justamente evitar de caso derrame algum ácido ou alguma outra substância que seja corrosiva ou seja tóxica, evitar de ter contato com a sua pele, certo? Não se deve andar com os cabelos soltos no laboratório. Obviamente, o menino ou a menina, geralmente são as meninas, né, que tem cabelo maior, cabelos grandes, amarrar, para justamente na hora que você mexer, né, ou o cabelo não bater em alguma vidraria e quebrar, ou você, por exemplo, não cabelo lá bater dentro do experimento, né, e você contaminar. Usar óculos de proteção sempre que se usar substâncias explosivas, nocivas ou inflamáveis. Então, esse óculos de proteção é aquele óculosinho que você coloca lá é um óculos específico, né, especial, que você coloca para justamente evitar de que alguma substância que seja assim explosiva ou que libere algum gás, né, ele venha ter contato com o seu olho. Utilizar luvas para proteger as mãos de substâncias cáusticas ou corrosivas, como os ácidos. Essa imagem aí, gente, eu trouxe justamente o que não se deve de forma alguma acontecer no laboratório. Em caso de acidente, deve sempre informar o responsável do laboratório do sucedido. Adiar a possibilidade de ser ajudado pode trazer graves consequências e dificultar uma resolução mais simples. Gente, ó, isso aqui é uma foto, ela ilustra bem o que não pode ter de jeito nenhum no laboratório, certo? Primeiro, a maioria está sem equipamento de proteção individual. Não estão de batas, ó, chinelo, short. O ideal é que seja uma calça e sapato fechado, certo? E o jaleco por cima, né? A bata por cima. Não comer, ó, em laboratório, aqui tá em cima da bancada, gente. Essas bancadas são poluídas, por mais que você limpe, mas elas são poluídas. Derramou, quebrou algum objeto, tem que se limpar de imediato. Não pode ter objetos no corredor, certo? Para evitar justamente de tropeçar, de cair. Mochila no chão não pode estar nem material em cima da bancada, como por exemplo aqui o livro, certo? Esse material tem que ficar em outro local, outra bancada que não a que está sendo utilizada. Aqui a gente tem um microscópio, o fio, ele está sendo ligado, ele atravessa o corredor, está sendo ligado lá do outro lado. Geralmente a gente manda botar as tomadas aqui nas próprias bancadas, que é para essa fiação ela não ficar exposta assim. E alguém passar, tropeçar e quebrar o material. Aqui, ó, uma reação que está tendo a liberação de gás. Então, aqui seria importante ela estar de máscara, óculos de proteção, certo? E aqui ele está aquecendo também uma solução, uma substância, né, aquecendo a reação. E ele ele colocou
a saída do vidrozinho de frente para o rosto dele. Gente, isso não pode acontecer, porque se isso aqui explodir ou se liberar algum gás, vai direto para o rosto dele e pode causar algum acidente sério, tá? Então aqui é basicamente que não deve de jeito nenhum nem beber, nem comer, tá? Lá no laboratório. Bom, vamos falar agora sobre alguns materiais, né, de uso lá no laboratório. Então a gente tem, por exemplo, aqui o suporte, que é essa peça aqui de metal. Aqui a gente tem as garras, anel ou argola, que vai junto com o suporte, que é para prender, certo? Prender aqui as outras vidrarias. Aqui, por exemplo, as argolinhas, geralmente a gente coloca, por exemplo, o funil de decantação, né, ou funil de bromo. As garras, geralmente a gente utiliza para, por exemplo, segurar a pipeta, a bureta, certo? Depende do material que a gente está utilizando no momento. Bico de Bunsen, tá? É esse equipamento aqui, que é o bico de Bunsen. É como se fosse um foguinho, uma lamparina, certo? Então aqui você tem o tubo, né? Que é por onde vai sair o gás, ele vai passar aqui, e aqui vai ser a chama. Aqui você tem o anel, que é onde vai ter a liberação, né, do gás, ou você vai aumentar ou diminuir a quantidade da chama. E isso aqui que a gente chama de base, onde tem também essa partezinha aqui, ó, onde você engata aqui a mangueira do gás. Então, você tem um botijãozinho de gás lá, aqui você engata a mangueira, aqui você libera a passagem do gás para poder ter o aumento da chama ou não, certo? Detalhe, essa chama, ela tem, ó, alguns valores diferentes. Então, aqui no meio você tem 500 graus Celsius, aqui mais na base 300 graus Celsius, a parte mais de cima 1500 graus Celsius. Então, você vê que tem, são temperaturas diferentes, né, de acordo com a intensidade. A tela de amianto, essa telinha aqui, ó, de amianto, ela serve de suporte para aquecer, né, alguns objetos que não podem diretamente a chama do fogo. E aí, o que acontece? Você coloca a tela de amianto, né, e você coloca o bico de Bunsen para aquecer. Ele vai distribuir o calor uniformemente, certo? E aí você consegue utilizar. Aqui a gente tem um tripé, né, que pode ser geralmente é de ferro, que serve para sustentar. Sustentar geralmente quem? A telinha de amianto. Aqui embaixo a gente tem o bico de Bunsen, e aqui a gente coloca o nosso vidro lá que você quer aquecer. Um Becker, né, um Erlenmeyer, depende do que você for aquecer. Os tubinhos de ensaio, né, eles podem ser aquecidos diretamente na chama, mas assim, com cautela, com cuidado, certo? Ele não é muito resistente. Geralmente é para a gente fazer reações em pequenas escalas, né? Em especial alguns testes de reação. E aqui a gente tem as estantes, que pode ser de madeira, pode ser de plástico, pode ser de metal, que vai servir para sustentar os tubinhos de ensaio. Você coloca os tubinhos de ensaio dentro da estante. Esses copinhos aqui a gente chama de Becker, tá? Eles têm tamanhos variados, pode ser de 50, de 25, de 10, de 15, de 100, 250, 500 ml, 1 litro. Então, ele varia, tá? Assim como também os Erlenmeyer, também tem esses valores variados. Então, você vê que ele tem aqui, ó, uma graduação. Você vai colocando, ó, todos são graduados, né? Você vai colocando tanto que o valor que você pretende utilizar, certo? Geralmente aqui a gente utiliza para reações entre soluções, dissolver substâncias, efetuar reações de precipitado e aquecer líquidos, tá? Pode ser aquecido sobre a tela de amianto. Aqui o Erlenmeyer geralmente a gente utiliza para fazer as titulações, aquecimentos de líquidos, dissolver substâncias, reações entre soluções. Também pode ser aquecido lá sobre a tela de amianto, tá? O Kitasato, gente, olha, ele é extremamente parecido com o Erlenmeyer. Então, você tem aqui o Erlenmeyer, aqui você tem o Kitasato. Qual é a diferença do Erlenmeyer para o Kitasato? O Kitasato, ele tem esse pitoquinho aqui, ó. Essa saída lateral é que justamente ela vai ser acoplada a um fio na hora que a gente vai fazer a filtração a vácuo. Então, o Kitasato,
a gente utiliza juntamente com o funil de, eu acho que é Buckner, acho que é Buckner, se não me falha a memória, a tradução seria essa, a pronúncia seria essa, de Buckner. Ele é utilizado justamente nessa filtração a vácuo. Então, você tem aqui, ó, o Kitasato. Lembre-se que ele parece com Erlenmeyer, mas não é. Aí, você tem aqui, ó, o funil de Buckner, certo? Por exemplo, eu quero filtrar... eu quero pegar farinha, e a farinha tá molhada. E eu quero secar essa farinha rapidamente para poder eu fazer lá uma nova experiência. Ou, por exemplo, sei lá, o barro. E se eu for colocar no sol, vai demorar muito e eu quero acelerar essa filtração. Então, eu coloco lá no funil, né, de filtração a vácuo. E quando eu faço essa filtração, ela acelera esse processo. Quando eu falo vácuo, é porque ela acelera esse processo de filtração, certo? Então, aqui é engatada uma mangueirinha que vai justamente para a bomba lá de sucção. E aí, quando eu vou sugando aqui, ó, ele vai diminuindo a pressão e ele vai sugando a água e eu consigo separar, né, secar mais rapidamente aí. Funil normal. Esse funil, ele pode ter um colo, que ele chama isso aqui de colo, tá? Um colo longo ou um colo mais curtinho, depende, pode ser de vidro, de plástico, tá? Enfim. E aqui a gente tem o funil de decantação. Gente, funil de decantação, ele é utilizado para separar líquidos immiscíveis. Lembra? Água, óleo, ele tem uma torneirinha aqui, ó. Então, ó, lembra lá o suporte, a argolinha. Eu abro a torneirinha e eu espero a água escorrer. Então, a água ela vai escorrendo aqui, ó. Ela vai saindo aqui, tal. Quando chega na parte do óleo, eu fecho a torneirinha, troco aqui o beckerzinho, né? E aí eu abro novamente para escorrer o óleo. Então, funil de decantação, funil de separação ou funil de bromo, a gente utiliza para fazer essa separação de líquidos immiscíveis. Vidro de relógio, não sei se vocês conseguem visualizar, mas ele tem um fundinho, ó, ele é meio curvo, certo? É uma peça de vidro na forma côncava, que é utilizada em análises para evaporação. Não pode ser aquecido diretamente no bico de Bunsen. Aqui a gente tem a placa de Petri. Essa placa de Petri geralmente é para fazer cultura de bactérias, certo? Para culturar meio de culturas de bactérias. Ela fecha, tá? Uma se encaixa com a outra e você deixa lá ela fechadinha. Aqui a gente tem um triângulo de porcelana, que é um suporte de cadinho. Cadinho é esse, como se fosse um pratinho, certo? Um copinho. E como ele é de porcelana, a maioria é de porcelana, certo? Eles têm alta resistência ao fogo. Então, é quando eu quero, por exemplo, aquecer algo que é extremamente quente. Então, eu coloco aqui em cima, porque se eu colocar na bancada, por exemplo, vai danificar a bancada, certo? Então, aqui você tem o triângulo de porcelana, que é o suporte do cadinho, quando ele está sendo utilizado diretamente na chama, né? Aqui você tem o cadinho, que é para aquecimento, né, de substâncias com a temperatura elevada, geralmente calcinações. E aqui a gente tem, parece também com cadinho, tá? Mas não é. É o almofariz e o pistilo, certo? Pistilo é esse bastãozinho aqui. E o almofariz é essa partezinha, é como se fosse o pilão, só que científico, certo? É a versão científica do pilão. Então, geralmente aqui a gente utiliza para quê? Para pulverização de sólidos, para quebrar, né, alguns sólidos, pulverizar. O dessecador, ele é utilizado para armazenamento de substâncias que necessitam de uma atmosfera com baixo teor de umidade. Também pode ser usado para manter as substâncias sob pressão reduzida. Aqui a gente tem a nossa centrífuga, né, que é utilizada para justamente acelerar o processo de sedimentação de sólidos, né, ou em suspensão de líquidos. Aqui você coloca os tubinhos de ensaio, aí você fecha a centrífuga e ela começa o processo de rotação.
Pode ser essa que fica fixa em 45 graus, ou pode ser aquela que quando você começa a passar pelo processo de rotação, ela vai num ângulo de 90 graus, certo? Esses tubinhos aqui, ele fica no ângulo de 180 graus, perdão, de 180 graus. Geralmente a gente coloca um tubo de ensaio de frente para o outro, tá? Para dar o equilíbrio, tá? Na centrífuga, senão ela vai ficar balançando, chacoalhando. E aqui a gente tem a estufa, que é o equipamento empregado na secagem de material, na esterilização, certo? Porque ela consegue também fazer esse aquecimento em temperaturas elevadas. Vamos lá, outros materiais, né? Outras vidrarias. Por exemplo, a proveta ou cilindro graduado, que é esse materialzinho aqui, certo? A proveta, ela tem uma graduação também. E aí também vai variar o tamanho, certo? A quantidade, pode ser de 100 ml, de 50 ml, de 25, tá? Também vai variando. A pisceta é essa garrafinha aqui com água. Quando você espreme, a água sai aqui pelo biquinho, certo? Então, ela vai lá e ela libera jatos de água, de álcool ou de algum solvente, que seja líquido, obviamente. E a gente tem a bureta, que é esse tubo de vidro graduado, maior que a pipeta. A pipeta eu vou mostrar no próximo slide. E é provido de uma torneirinha nessa parte inferior. Gente, olha, a bureta é isso aqui. A pipeta é essa daqui. É a mesma, ó, é praticamente o mesmo formato da bureta, só que a bureta tem a torneirinha e a pipeta não tem. Certo? Então, a bureta, ó, tirando a torneirinha, aqui a gente teria uma pipeta, certo? Mas tem a torneirinha, a gente chama bureta. Geralmente ela é utilizada para fazer titulação, certo? Então, por exemplo, a titulação, você tem aqui o suporte, né, universal, você tem a garra, encaixou aqui a bureta, certo? E aqui você tem o Ellermai, e aí você começa o processo de titulação. Você vai liberando, você vai... Por exemplo, essa torneirinha, ela permite que eu faça a liberação por meio de gotejamento. Que é isso? Sair gotinha por gotinha, certo? A parte de titulação, vocês ainda não estudaram. Vocês vão ver isso quando chegar no ano que vem, no primeiro ano, tá bom? A pipeta, certo? Ela pode ser essa pequenininha de plástico, como se fosse uma espécie de conta-gotas, certo? E pode ser essa de vidro, que elas são graduadas também, tá? Tem um volume máximo, né? 5 ml, 10 ml, 2 ml, 1 ml, certo? E aqui a gente tem o bastão de vidro ou baqueta, que é um bastãozinho de vidro que você serve geralmente para agitar ou dissolver algumas substâncias, para mexer, certo? Aqui a gente tem um balão volumétrico. Esse balão volumétrico, ele é semelhante ao balão de fundo chato, certo? Que também pode ter nesse formato diferente, ó, ser redondinho aqui, pode ser redondinho, de fundo redondo, ou de fundo chato, certo? E pode ter nesse formato aqui mais pequenininho. Esse balão volumétrico, ele tem, ó, uma marcação aqui. Não sei se dá para vocês perceberem que tem uma marcação aqui. Geralmente, ele é destinado para soluções de concentração conhecida. Então, você aqui, por exemplo, você vai fazer uma concentração de 250 ml, certo? Aí aqui é o meu limite. Não deve ser aquecido para não sofrer alterações de sua capacidade real devido à dilatação térmica. E aqui ele tem a tampinha que você pode mexer, certo? Agitar um pouquinho essa solução. A gente tem o balão de fundo redondo, que geralmente a gente utiliza pode ser para aquecimento, na destilação, ou o balão de fundo chato, certo? E a gente tem aqui, por exemplo, o balão de destilação. Gente, o balão de destilação, ele parece também com os mesmos balãozinhos lá de fundo chato, certo? Só que ele possui essa saída lateral. E aí ele é utilizado justamente para fazer a condensação, juntamente com o condensador, que é esse outro vidro, né? Essa outra vidraria que está aí do lado. E aí a gente faz a destilação. Então, ele é utilizado justamente para fazer a destilação.
Então, você tem aqui o balão, né? Ele está sendo aquecido. Geralmente, a gente utiliza aqui a tela de amianto, né? O tripézinho. Aí, você tem aqui a saída lateral que se encaixa com o condensador. O que o condensador faz, gente? Condensa, ou seja, ele transforma a água que estava no estado de vapor. Essa água, ela vai subir por aqui, ó. Vai subir e vai sair pela entrada aqui, ó, lateral, e vai vir para o condensador. O que ela chega aqui no condensador, ele faz o quê? Ele condensa a água, ele transforma de novo essa água que estava no estado de vapor para o estado líquido. E é só. Eu vou deixar aqui vou deixar aqui o endereço no YouTube, certo? De um professor que ele é muito bacana, e que ele fala assim rapidamente também sobre essas principais vidrarias, ok? Então, um cheiro da tia Gisla. E a gente se encontra, se Deus quiser, em breve.